Olá pessoal, tudo bem? É com muita felicidade que hoje a gente está gravando o primeiro podcast, o Amanhecer Podcast. E aí, gente, o tema não podia ser diferente da coisa principal que a gente veio fazer nesse podcast, que é falar sobre amor próprio. Eu sou Andréa Fagundes, sou médica, sou terapeuta, consteladora e venho aqui hoje falar para vocês algo muito importante sobre esse amor. Vou dizer para vocês que ninguém de nós, ninguém da humanidade está com esse amor próprio assim, todo maravilhoso como deveria ou podia ser. Mas se tu tiveres um pouco de respeito, admiração até, dedicação a si mesmo, aí a gente consegue um pouquinho mais avançando nessa situação tão importante, nesse sentimento que a gente precisa ter da gente pra gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente, nesses 30 anos atendendo, principalmente como médica, eu escuto pessoas, né? Então o que eu mais escuto são as pessoas dizerem, eu me amo. Isso vai ser a primeira resposta que a pessoa vai dizer. Mas lá no fundo, a pessoa começa a dizer, eu tinha que fazer tal coisa e não fiz. Eu tinha que me dedicar mais para mim. O ato de tomar água, eu tinha que realmente tomar mais água e não faço. Então, isso são as desculpas diárias, os padrões repetitivos que eu escuto todo dia dentro do consultório. Então, isso fez aumentar mais essa visão de que realmente é um problema de ser humano. É um problema que vem desde a nossa ancestralidade, onde tem uma pegada de falta de merecimento, de muita dor, de até um desprezo sobre si mesmo, sabe? Onde tu vai perguntar o que tu mais leva em conta na tua vida, quem que tu dá prioridade na tua vida. E aí sempre as pessoas vão dizer, não, são os outros, é o marido, são os filhos, são os pais, são os irmãos, são os melhores amigos, enfim. A gente pode, só falta botar então agora gato, cachorro, papagaio. Não que todo esse povo não mereça, gente, não é isso, gente. Mas acontece que quando a gente se dedica demais ao outro, falta para nós. Em algum ponto vai faltar. E isso é algo que em alguma parte da tua vida tu vai sentir esse vazio, essa falta de conexão consigo mesmo. Então isso é um tema extremamente importante. E até se tu chegou até aqui nesse podcast, tu pode continuar se investigando, porque isso é o autoconhecimento, gente. Isso é a pegada de tu se ver, se conhecer, porque é para isso que a gente veio viver, né? Senão, que sentido tem? Só o outro e para ti nada. Como é que é isso? Então isso é algo também importante de falar que sobre egoísmo, né? Porque daí muitas das pessoas acham que gostar de si mesmo, se preocupar, se ocupar e ter essa intenção consigo mesma seja um egoísmo, que é um outro sentimento, é uma outra pegada, que é aquele sentimento egocentrado, totalmente virado para si mesmo, onde a pessoa não tem nenhuma empatia por si. Então isso é outra coisa e acaba que fica se confundindo esses dois sentimentos e a pessoa se enche de culpa e faz ela jamais voltar para si mesma, está sempre ocupada com outros. Gente, isso, se tu não fizeres essa lição, nunca vai resolver nada na vida, entende? Porque não adianta só o outro, como é assim, vamos falar uma coisa diferente aqui para exemplificar, como que eu vou querer crescer na vida, como eu vou prosperar na minha vida se eu mal me conheço, porque eu só ajudo os outros? Entende como é que é a situação? Porque as pessoas dizem, mas eu não tenho problema, meu filho estando bem, eu estou bem, meus pais estando bem, eu estou bem. Será? Até a página 2 pode estar minha casa, está tudo organizado, eu estou bem. Sim, a gente fica bem com todas essas coisas, não estou dizendo isso. Mas como que eu vou prosperar mais na vida se eu não me conheço muito?
se eu até me faço um auto-chicote, se eu fico me repreendendo, se eu não me aceitar exatamente como eu sou, como eu ajo, como eu reajo, quem sou eu? Que prioridade é essa que tu não tem muito conhecimento ou entendimento de si mesmo? Então, o que eu estou falando é algo extremamente sério, porque realmente quem somos nós para nós mesmos? O quanto que há de um investimento pessoal para que a gente se veja, como é que eu vou resolver algum assunto se eu não me conheço? E até um defeito, gente, como que eu vou me lapidar, me olhar, se eu só fico me boicotando e dando prioridade para outra pessoa? Então, eu vou repetir algo também muito importante. Se tu não der prioridade para ti, ninguém vai dar. Porque essa função é tua. E isso é extremamente importante. Talvez tu já esteja naquele lado, naquela situação que tu sabe que tu não faz, que tu sabes que tu não dá prioridade para ti, mas tu não sabe voltar, tu não sabe o que fazer com isso. Então aí é a hora de buscar ajuda, para que tu se olhe, se veja, se perceba, para que tu possa fluir na vida, como tu consegue fazer isso com os outros, com os teus filhos, com os teus colegas, com os teus amigos. Entende? Então, essa função ela é nossa para aumentar a nossa qualidade de vida e para a gente ficar junto com a gente. Também é importante gostar de si mesmo. Não é só naquela hora boa, gente. Não é quando eu der conta de tudo, ter só qualidades, que eu vou passar a gostar de mim. Que isso não existe. Não existe, porque todo ser humano é feito tem qualidades, tem defeitos, tem o seu lado sombra. E quanto mais a gente entra nessa pegada do autoconhecimento, mais a gente se olha, sem julgamento, e gosta, e se aceita como é. Precisa partir desse princípio, porque mesmo que se tu quiseres lapidar alguma coisa na tua vida, tu precisa se conhecer. Precisa se conhecer, se entender e saber por que está reagindo ou agindo dessa forma. Por que ainda não dá conta de tal e tal situação? Por que tem esses tantos defeitos que até tu não gosta? Então precisa realmente dar as mãos para si mesmo. Dar as mãos para si mesmo significa isso, se aceitar exatamente do jeito que é. E a partir daí, tu pode sim e deve se lapidar. Mas não tem como se lapidar se tu realmente não se entender antes. Então essa é a pegada. E como eu falei antes, muitas vezes a gente sabe que não gosta de si mesmo, a gente sabe que é difícil, a gente vai fugindo, né? E é muito fácil fugir, olhando para o outro, servindo o outro. É muito fácil. Porém, se a gente se der conta que esse autoconhecimento, ele é fundamental, tu precisa, em alguma hora da tua vida, parar e fazer as pazes para ti, contigo. Em alguma hora, seres teu melhor amigo. Em alguma hora, parar de te abandonar e se dar prioridade. Isso não tem nada a ver com egoísmo. E tu pode muito bem gostar de ti, se manter no adulto da tua vida e com certeza tem mais empatia com o outro, gente. Mais sabendo se respeitar, sabendo se dedicar a si mesmo e fazendo esse trabalho de formiguinha consigo mesmo. Então esse é o meu recado. Talvez tu já saiba que tu não tem esse amor próprio, não sabe como voltar. E tem muitas causas de a gente não ter esse vínculo com a gente mesmo. Tem muitas crenças limitantes, tem muito de um inconsciente coletivo de não merecimento, onde a gente precisa investigar. Investigar, talvez, indo procurar ajuda para que tu fique bem. O importante é tu ficares bem, mesmo que não tenha esse sentimento totalmente aflorado, mesmo que ainda tu se impeça de se olhar, ter essa consideração, esse respeito por ti. Então aqui eu vou acabar hoje te fazendo perguntas para que tu possa olhares para ti de outra forma. Tu gosta de ti? O que te impede de tu olhares para ti? Tu sabe dizer não? Tu sabe realmente te colocar em primeiro lugar? Essas são as perguntas. Então,
Esse é o podcast de hoje. As respostas para essas perguntas nem sempre vão ser agradáveis de ouvir de si mesmo, mas é o único jeito, não tem. Se tu realmente quiseres te olhar, um olhar mais profundo, com consideração, com respeito a si mesmo, tu precisa fazer várias vezes essas perguntas ao longo da tua vida. Talvez algo que seja um padrão de toda a tua família. E talvez algo que foi o teu padrão desde criança. Então eu te convido para que tu faça essas perguntas, se olhe e prospere na vida cada vez mais. Isso é o que eu desejo para mim, para ti, para nós. Até o próximo podcast.